Aos senhores que estão aí na audiência, por que que o painel bateu recorde, né? A gente queria que esse painel, já no finalzinho do evento, fosse 100% local. E aí, por isso, a gente reuniu esse time aqui inteiro. E, propositalmente, a gente reuniu representantes de educação, do marketing digital. Então, os profissionais que hoje trabalham em Fortaleza com marketing digital, ele, no mínimo, pelo menos metade dessa turma já foi aluna ou do Gabriel ou do Quartel Digital. A gente pegou cases de blogueiros fortes, então publishers que produzem, então está o caso do Jurandir, do Rafael e do Anchieta. O Anchieta com uma experiência no impresso, o Jurandir com um blog que foi feito no Ceará, mas que tem uma força nacional, que sai internacional, né, Jurandir? Eu acho que sim. E o Kenzo, que fala especialmente no blog dele sobre o mercado local de publicidade, então muito representativo, escrevendo para cá. Que o nosso objetivo seria apontar daqui a 3 anos, para não chutar muito longe, né? A gente falar daqui a 5 anos seria um chute muito difícil, uma previsão muito difícil. Quais seriam as tendências que a gente encontra para uma Fortaleza mais conectada, para um mercado tanto de jornalismo como de publicidade local? Para chegar no objetivo de apontar para frente como é que vai ser os nossos próximos anos, depois de um 2014 de eventos e de eleições e tal, 2015, 2016, eu queria perguntar a todos como é que a gente chegou hoje, como é que está o nosso mercado hoje, o que evoluiu, ou o que a gente ainda é muito amador hoje, agora. Como é que está o trabalho de vocês, quais as principais dificuldades de vocês hoje? Tá, o mercado de Fortaleza hoje está muito ainda embrionário, mas, na minha percepção, uma boa... Publicidade, né, que você vai falar? Principalmente para publicidade? Não, eu acho que o mercado de internet que envolve comunicação como um todo, né? E aí um gancho disso que envolve o marketing. O que é um mercado ainda embrionário, na minha percepção, porém em um crescimento? Porque pode ser embrionário, mas ter já uma visão de um decréscimo, né? Está indo, está falindo e tudo. Mas não é esse o caso. É um local que está embrionário, mas está em crescimento. Por que eu acho isso? Primeiro ponto é porque está todo mundo, nas empresas, eu não falo só das agências, eu falo das empresas também, vendo a internet como uma replicação de outras comunicações tradicionais. Isso é um erro crasso. Então, por exemplo, eu vou pegar um gancho aqui que é publicidade. Vou fazer publicidade online como se eu estivesse fazendo uma publicidade impressa. A cara disso é, por exemplo, um cara fazer um banner, ou melhor, desculpa, um anúncio para um jornal de circulação impressa e ele fazer uma adaptação básica, quase um print screen da tela do anúncio para colocar no site. Isso é uma realidade que todo mundo vê, os meninos veem aí, sofrem com isso, né? Assim como eu sofro quando vejo isso. Sem nenhuma interação, sem nenhuma conexão com o usuário. E aí você pega jornalismo também na mesma onda, né? Em que ele aproveita a matéria do impresso para replicar no online sem fazer nenhuma interação, nenhuma conectividade. Mas a experiência do Kenzo e do Jurandir são diferentes, porque eles dois nunca tiveram impresso. Né? São eles, por exemplo, que fazem com que essa perspectiva não seja assustadora. São eles, por exemplo, que fazem com que a perspectiva da comunicação aqui na cidade seja para cima, todo mundo vendo que pode melhorar. Porque eles mostram, por exemplo, o Rafiado, através da publicação das publicidades, faz com que haja um comentário sobre as publicidades, coisa que as agências não se abriam para receber. Isso é muito sintomático. E o Jurandir, por exemplo, através de um áudio que é desenvolvido sobre o conteúdo que ele põe no blog, faz com que essa repercussão ganhe Brasil afora, até de maneira internacional. As agências escutam, Kenzo, quando tem comentários lá nas campanhas? O Rafiado, ele tem lá quase que um case, um portfólio de campanhas cearenses, campanhas boas e tal. As agências escutam os comentários que as pessoas comentam lá no Rafiado? Escuta. Inclusive, já teve casos de um filme que uma agência daqui fez, que levou muitas críticas, e bastantes críticas, inclusive, e o filme foi modificado. Na outra semana o filme mudou. Acho que isso mostra que o mercado está crescendo, está ficando maduro. Isso mostra também que a pessoa está sabendo receber críticas e melhorar o próprio trabalho. Mas eu concordo com o Dado de Gabriel que a gente está ainda muito embrionário, somente nessa parte digital. Por exemplo, no Rafiado, você conta nos dedos as ações que a gente vê digitais. Geralmente a gente vê filme, spot, um anúncio impresso, outdoor,
mas ações digitais elas são muito difíceis. O portal digital está ajudando a profissionalizar essa garotada que está saindo do mercado, mas, como foi dito no painel anterior, a moça que eu esqueci que estava sentada aqui disse que não acha que é culpa das faculdades. Eu acho que é culpa da faculdade, sim. Eu acho que cabe à faculdade você não entregar tudo de bandeja e dizer, olha, você está pronto, porque ninguém sabe quanto da faculdade, como ela mesma disse. Mas eu não fiz cadeiras digitais na faculdade. Minha monografia foi digital, mas eu não fiz cadeiras digitais. Se não tem na grade curricular normal, pode optativo. Mas faça alguma coisa, né? Jurandir, a audiência do Cinema com Rapadura local cresceu? As pessoas se interessam mais? Você tem... Cresceu, mas se for responder primeiro a tua pergunta, eu sei que tem muita gente que trabalha com agências aqui e eu não quero soar pejorativo, mas o mercado aqui é decepcionante. É uma decepção. Eu não queria nem falar amador, para não soar mais pejorativo ainda. Porque a gente que tem a experiência de viajar ao Brasil e fechar campanhas em vários estados, tem agência aqui que não sabe o que é um podcast, não sabe o que é um vlog, que criou conta do Twitter ano passado, que descobriu o Facebook porque a mãe usa, não porque é uma ferramenta de publicidade extremamente forte, que você vai apresentar, que nem tem site. Tem agência de publicidade que não tem site. É inadmissível Fortaleza não ter um mercado forte de publicidade. É extremamente decepcionante eu ter que viajar para São Paulo, para o Rio, para fechar campanhas grandes, e aqui eu não consigo fechar quase nada. Será que não tem relevância 5 milhões de visualizações de uma página? Será que tem relevância a 150 mil downloads de um podcast por semana? Será que não tem relevância para cá para o Ceará? Será que não tem relevância dos 20% da nossa audiência ser do Ceará? Sabe? Então, assim, se eu fosse responder a tua primeira pergunta, assim, o mercado é decepcionante. Mas melhorou? Pelo menos assim? Não melhorou. Quando a gente, o mercado começou assim, um fôlego, o Quartel Digital ajudou muito nisso. O pessoal do Papo Sem Rede tinha a ideia, era começar a conversar com agências, com o empresariado. Existe uma movimentação, a gente percebe que existe uma movimentação. E um grupo como o do Diário do Nordeste, tomando a cabeça disso e querendo mostrar, olha, existe potencial, existe força, mostra que o mercado quer crescer, mas tem vários pontos que estão atrapalhando isso. Parece que eles não querem. Então, eu não quero apontar dedos aqui, porque fica muito feio isso, mas você pega 5 grandes agências que poderiam estar aqui e não estão aqui. Por quê? Porque não quero que eles não trabalhem online. Isso não é decepcionante? Eu acho decepcionante uma agência de publicidade dizer, nós somos a agência de publicidade, trabalhar só com outdoor, rádio e TV e jornal. O quartel, sem dúvida, está fazendo a diferença. Rafael, quem procura são as agências grandes comprando um pacote gigante de cursos lá do quartel, ou é mais a turma da faculdade que acabou de sair e está doida para fazer? Como é que é isso? O nosso público ele mudou muito de 2 anos para cá. Quando a gente iniciou no mercado, a gente conseguiu pegar praticamente 70% nossos clientes, eles eram estudantes. Mas hoje, 90% dos nossos clientes são os colaboradores da empresa ou então os empresários. E essa decepção... De empresas tradicionais, é isso que você quer dizer? Grandes empresas, grandes veículos de comunicação, grandes empresas tradicionais, né? Agências também, mas não vem aquela pessoa que é operacional, vem já o analista, vem aquela pessoa que é do planejamento, que faz parte da estratégia. Mas, respondendo inicialmente a tua pergunta sobre como é que está hoje o cenário atual, e colando um pouco com o que o Jurandir respondeu, é realmente decepcionante mesmo, porque a gente percebe que existem várias iniciativas, várias oportunidades de crescimento. Não é só porque a gente está com esse evento que realmente tem que bater palma mesmo, porque fomenta a cultura do digital e fomenta a cultura do marketing aqui no nosso estado, mas existem outros meios de você conseguir educação, a educação à distância, tem vários cursos online, né? Então, o mercado está aí para você poder se especializar. E o que a gente vê hoje no mercado?
nós do quartel, a gente sente isso. Que há 2 anos atrás tinha poucas agências que trabalhavam com online. Hoje, por uma questão de necessidade, essas agências que eram tradicionais, que trabalhavam só com offline, tiveram também que ampliar o portfólio para trabalhar com online, porque senão iam perder clientes, fato. Mas o pessoal que está chegando para trabalhar nessas novas empresas que focam no online são muito básicos. E só para complementar, o pessoal chega lá sem nenhuma visão de planejamento, sem nenhuma visão de estratégia, é muito operacional. E focado muito só em mídias sociais, só em gestão de mídias sociais. Pô, tem um amplo, mas não é muito amplo. Tem a questão do SEO, tem a questão de trabalhar com métodos de monitoramento, tem de patrocinar, embalde marketing, que ele faz muito bem, tem a questão de podcast, que é conteúdo, que agrega valor. Exato. Eu queria entrar exatamente nessa questão de produção de conteúdo, que eu sei que o Quartel Digital e o Gabriel trabalham forte com cursos de produção de conteúdo também para jornalismo, e me parece, aí eu quero jogar lá para o Anchieta, me parece que a turma do jornalismo já está bem melhor localmente do que a gente da publicidade. E aí, eu vou numa palestra do curso de jornalismo, e aí quem tem blog? Geral levanta a mão, então os caras já estão tentando se capacitar nessa coisa, já estão tentando, já estão experimentando, e foi o que mais a gente ouviu aqui ontem. O pessoal da Globo falou, cara, tenta fazer. O Cris Dias disse, meu irmão, tenta. Marcelo Salgado do Bradesco disse, cara, você começar a aprender a mexer, testando, fazendo uma coisinha. E o pessoal do jornalismo eu vejo que está bem melhor. E aí eu passo a palavra para quem entende do negócio, né? É verdade. Eu, pelo menos, sou um exemplo. Eu comecei no impresso, realmente na faculdade você não tem formação nenhuma nessa área. Do digital é uma coisa, pelo menos há 8 anos atrás, quando eu terminei comunicação, não era muito, não sei como é que está exatamente hoje, mas eu sempre tive no impresso, de uns 2 anos para cá, eu criei esse blog, né? Viagens, amigos começavam a perguntar, e aí, por que você não cria um blog para dividir essas experiências? E aí eu criei esse blog, que não é muito bem o meu dia a dia, que eu escrevo mais sobre economia, mas eu uso um pouco de economia no blog, até para ensinar as pessoas a como viajar, desmistificar a questão do que é caro. Vários colegas também têm blogs lá dentro do diário, assim, são N exemplos, né? Não só sobre o que eles escrevem no dia a dia, mas sobre atividades que eles gostam, e eles dividem essas experiências, as novidades que eles descobrem. E hoje o que é que eu vejo? Eu estou no impresso, fazendo no dia a dia a maior parte do tempo, mas eu fico assim, às vezes, por exemplo, no caso do Andarilho, eu tenho uma coluna semanal. Eu estou fazendo a coluna, mas eu fico vendo que N possibilidades eu posso ter mais quando eu jogo aquilo no blog. Porque são muito mais fotos, vídeos, links para o que eu vi, que eu gostaria de recomendar para facilitar. Então, quer dizer, eu fico angustiado, porque no impresso eu fico meio amarrado. E no meio digital, aí um sem fronteira. O Jurandir nunca teve essa amarra do impresso, né? Então, assim, já nasceu digital. Como é que é, assim? Quando tu escuta um cara que diz, puxa, no impresso eu não tenho tanto espaço, mas em compensação, ele tem uma audiência no impresso que é gigantesca, e aí você teve que conquistar essa audiência tua do digital para conseguir chegar lá e tal e tal. Como é que foi essa tua formação? Eu não tenho nem essa sensação de o que eu perdi por não começar no impresso, porque não é da minha área, eu não sou jornalista, nunca trabalhei em jornal. Mas também foi de começar a escrever uma coisa que você gosta? Ah, sim. O Cinema com Rapadura foi um projeto de faculdade, começou lá em 2004 e acabou desenvolvendo, crescendo e virou meu trabalho. Abandonei tudo que eu fazia para focar 100% na direção do site, no comercial e todas essas áreas da produção de conteúdo, de criação. Então, eu não sinto essa falta do impresso. Até porque o impresso tem sua limitação, né? Ele atinge um público X. E com o site eu consigo atingir o X vezes 1000. Né? Então eu não consigo sentir essa falta. Sabe? A falta do cara ter um papel em casa. Isso eu sinto falta. O impresso ele mais credibiliza o trabalho online. Exatamente. Então, no caso do Jurandir, ele tem uma coluna no maior jornal de circulação do estado do Ceará, credibilizou o trabalho que é muito bem feito online. Né?
Aí eu fico com possesso quando eu vejo um Instagram sendo vendido por 1 bilhão e um Wall Street sendo vendido por um quarto disso, sabe? Vamos começar a negociar o cinema com rapadura nesse nível. Exatamente. Eu gostei. Deixa eu complementar uma coisa que está me intrigando aqui. É curioso a gente falar das agências de publicidade não terem esse engajamento com o digital da maneira que a gente queria, da maneira que a gente precisa no mercado. A gente sabe que as agências de publicidade são importantes porque realmente elas centralizam grande parte da verba publicitária, passa pelas agências mesmo, né? Pequenos outros grupos que fazem publicidade, poucos clientes fazem direto com os veículos. Tem veículo que inclusive nem aceita fazer direto, né? Tem que passar pela agência, tem que ter cadastro, até por regras da Sindapo e etc. Mas olha que bacana que eu percebi na fala, principalmente dos criadores de conteúdo. Quando, por exemplo, pegar uma do Kenzo aqui, o Kenzo falou o seguinte: não, eu pego o feedback no meu site, no Rafiado, e passo para as agências, e algumas agências, inclusive, aproveitam esse feedback. Sabe o que o Kenzo está fazendo? O papel, muitas vezes, de um fale conosco, de um canal de comunicação que a própria agência não tem e que, na verdade, ela deveria ter. Por quê? Porque comunicação na internet é feita de feedback. Não existe comunicação na internet feita de maneira unidirecional. Por isso que eu perguntei de hoje e fiquei muito feliz quando ele me dizer que as agências estão ouvindo. Pelo menos isso. Porque há um ano atrás elas nem ouviam. Os caras estavam comentando lá no blog do Rafael, no blog do Kenzo, o Rafael lá detonando a campanha e tal, e a agência ficava nem sabendo. E aí quando o Jurandir fala que tem agência que não tem site, eu não vou nem comentar sobre essa que não tem site, porque é tão absurdo, né? Eu não vou nem comentar se não tem site. Não é possível que tenha isso hoje. Mas olha só, as que tem site e não tem um botão de fale conosco, não tem um botão de comunicação, um botão de contato. Cara, se eu jogo minha campanha simplesmente na televisão, é óbvio que ela vai para a internet. É lógico que ela vai para a internet. Não tem como, não, é porque minha campanha não é online. Toda campanha de comunicação, a partir do momento que ela vira uma campanha de comunicação, ela é online. Isso vale para publicidade e para jornalismo. Agora existe... Se a pessoa não saiu no impresso, ou você colocou o jornalzinho do bairro e você não quis botar ela na internet, as pessoas vão botar. E quando você entra nessa, só para concluir, quando você entra nessa percepção de que a partir do momento que ela solta a comunicação, ela naturalmente já é online, você cria N responsabilidades aí. Como, por exemplo, a responsabilidade de você fazer um bom conteúdo, a responsabilidade de você saber ouvir as críticas que estão vindo do outro lado, a obrigação de você melhorar depois que você recebe essas críticas, porque receber crítica é super normal, super comum, principalmente quando é do artista. Mas melhorar depois desse processo e principalmente fazer um produto que você saiba que ele vai pingar do outro lado e vai voltar para você. Se o cara não souber disso, aí a campanha dele é um fracasso. Duas coisas que eu queria complementar. Enquanto trabalho de jornalista, essa questão de você estar, como o Deco falou agora, não é porque eu estou lá com um blog ou eu estou escrevendo a coluna impressa, por exemplo, a coluna de finanças Ação Real, eu não tenho um blog, mas eu estou na versão tablet do diário e estou na TV Web, no caso na TVDN. Então, a partir do momento que aquilo está no ar, automaticamente eu já estou postando aquilo nas mídias sociais. Eu já estou no Instagram, eu já estou no Facebook, eu já estou no Twitter, já mostrando aquilo e o alcance é muito maior. Agora, no caso da publicidade, uma coisa que eu vou dizer, quando eu estou montando as minhas viagens, eu escrevo um blog e consumo blogs. Hoje em dia, eu acho que quem viaja tem que ter, porque você está tendo a experiência, que é o diferente do que hoje você tem no impresso, que é às vezes um texto muito frio, relatando o lugar. E no blog você coloca a tua experiência, o que eu vi, o que eu achei, o que eu senti. Uma coisa que eu acho muito interessante, quando as pessoas comentam, elas dizem, nossa, parece que você me transportou para aquele lugar. Você praticamente parece que estava me guiando pelas ruas. E essa é a ideia. Então, a partir do momento que eu estou consumindo um blog e uma empresa não está... Por exemplo, eu fui organizar minha última viagem agora. A princípio eu ia só para a Escandinávia e decidi acrescentar a Rússia. E era um mito. Porque é um país muito distante, muito diferente, não tem muita informação. Descobri que não precisamos de visto. E eu disse, como chegar lá a partir de onde eu voltar? E aí eu comecei a ver pessoas relatando que tinham trens a partir de Helsinki e colocando o site das empresas. E aí eu fui, comprei passagem, tudo sem ter uma agência formal, uma agência tradicional. Então, por que as empresas hoje não vão estar ou não vão estar aparecendo nesse meio? Então, você entrou num assunto legal que a gente conversou ontem sobre isso, né? Antes de ontem, não me lembro, anteontem. E aí eu ia levar para ali pro Kensman,
que é um blog local, conteúdo local, público-alvo, posso dizer que bem local. Kenzo, aumentou a taxa de acesso de celular? Sim, aumentou, não aumentou assim um número muito quanto a gente desejaria que fosse, mas aumentou ao ponto de que o Rafael tem um aplicativo na App Store de graça, vocês deviam baixar. E todo dia não, mas sempre que eu posso eu estou atualizando ele, inclusive a última atualização. Você pode enviar as vagas de emprego pelo próprio aplicativo, tem uma vaga, você só vai preencher e tal, já vai direto para mim o formulário, bonitinho. Então, tipo, eu estou fazendo esse investimento porque eu vejo que eu estou dando resposta dele. Eu te perguntei isso porque eu estou querendo começar a caminhar ali para os próximos anos, né? Se a promessa, pelo menos, acho que metade das palestras que a gente viu na Zona Cyber ontem e hoje, alguém, em alguma hora, soltou o mobile, né? A promessa. E aí eu reitero, eu passo para todos quem quiser falar sobre o mobile em Fortaleza, no Ceará, vai funcionar? O cinturão digital vai ligar nossas antenas de 3G, para a gente ter um 3G que preste e tal. Que saiu no Diário Nordeste essa semana que mais 40 cidades foram conectadas ao cinturão digital. Sem dúvida, o acesso deve melhorar. Mas a pergunta não é não só de conexão, que isso mais cedo ou mais tarde vai se dar um jeito e essa coisa vai acontecer. Mas o público nordestino, cearense, vai ler os nossos conteúdos e ver as nossas publicidades pelo mobile? Já acontece, na verdade. Falou que o 3G precisa funcionar aqui, né? Aquela empresa que é conhecida pela cor azul, ela não funciona dentro do Castelão. É um absurdo, sabe? É que a gente vai assistir o jogo da seleção e você quer tirar a foto, poxa, estou aqui no novo Castelão e não consegue. O 3G não funciona. Aliás, não funciona dentro do Iguatemi, funciona no lugar nenhum, né? Mas eu acho que a gente está falando das tendências, né? O que pode mudar, o que está acontecendo e que vai crescer. Existe muito potencial, um potencial monstruoso, porque a gente vê, será que as pessoas vão conseguir ver uma publicidade dentro de um celular, vão ler matérias no celular? Todo mundo já faz isso, não é muito uma novidade, que novidade. Se a gente for pesquisar nos colégios e tudo, a molecada toda está usando esses aplicativos, esse Tinder, essas paradas de encontro, Snapchat. Essa parada toda está todo mundo já usando. Então não é muito, daqui a alguns anos, será que o pessoal já vai ter uma prática para usar? Eles já usam. Massa. Então, como sempre, ou como quase sempre, o público absorve as coisas, a gente tem que correr atrás para se formar em escrever e produzir. E aí eu vou usar aqui o quartel digital. Toda a sociedade, na verdade. Não tudo não, porque eu também tenho medo de apontar o dedo na cara, como o Jurandir falou. Essa é a grande maioria. Eu vou usar nosso acesso no quartel digital, mas é o seguinte, o quartel digital está formando essa turma. Sem dúvida, essa turma tem que primeiro entender o que é SEO, para depois entender o que é SEO de mobile. Mas já tem gente perguntando, eu quero aprender a fazer conteúdo para tablet, como a gente acabou de ver no jornalismo, ou como os meninos ontem de agências digitais disse, eu quero aprender a fazer publicidade para mobile. Já tem gente perguntando para o quartel digital, eu quero fazer isso, a ponto de você conseguir formar turmas e preparar essa galera? Tem muita gente, mas a nossa maior decepção é que as pessoas que perguntam não são de Fortaleza, a grande maioria. A maioria são do sul do sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, a questão do Paraná. O que acontece? A gente já começa a trabalhar o quê? Sair um pouco do presencial para atender essa demanda que existe hoje, que é no sul e no sudeste. Se a gente não tem condições de fazer um evento lá presencialmente, a gente começa a partir para a educação à distância, que aí são o EAD. Mas pegando o gancho aqui que o Jurandir falou sobre o mobile, para você ter ideia, hoje o nosso tráfego já representa 12% a questão do mobile, já a pessoa acessar o celular, né? Então a gente ainda não conseguiu mensurar o quanto que já tem de conversão sobre isso, mas com certeza tem conversão, com certeza tem alguém comprando através do celular. E para você ver como o mercado ainda de Fortaleza, o quartel digital nasceu aqui em Fortaleza, nosso meio todo é de Fortaleza, a maioria das nossas redes sociais, as pessoas que curtem o quartel digital são todas de Fortaleza, mas a cidade mais acessada pelo quartel digital hoje é São Paulo, depois vem Rio de Janeiro. Mas o que eu estou jogando aqui a bola é que
Acho que para o mercado mesmo ainda falta mais atitude de querer aprender. As pessoas ainda são muito acomodadas, elas são muito acomodadas. Pô, aprendi na faculdade, aquilo ali serve para mim, já vou estar entrando no mercado de trabalho. E não é desse jeito. Principalmente esse mercado de marketing digital, que ele evolui praticamente cada 3 meses, aparece já alguma coisa nova e você já tem que dominar. Vou pegar um gancho aqui do Galdinho. Já fez alguma inscrição? Já conseguiu efetivar alguma inscrição de vestibular pelo celular? Fiz porque eu faço inteligência no mercado. mas eu vou te contar essa história, é engraçada essa história, porque a gente pensa que o acesso de celular, como o Rafael falou, né, ele talvez não esteja crescendo tanto porque é difícil você ter a conversão. Quando ele fala conversão, ele está falando de conversão de venda, dinheiro, né? Eu vou ter o acesso e aquilo ali vai me dar algum tipo de venda. Só que não existe só esse tipo de conversão Sim. dentro das ações de marketing que a gente produz. Exemplo bem prático, bem clássico, é uma conversão de marca. Quando eu consigo ter a minha marca no top of mind, o topo da mente das pessoas, e aquilo induz a compra. Por exemplo, se eu perguntar para você, me diga, eu estou a fim de saber a história de algum grande cientista, eu vou procurar um site de nerd, eu procuro que site de nerd. Qual é o top of mind para site de nerd? O próprio nome do site a gente já sabe, que é o Jovem Nerd, né? O pessoal chegou ali, está ali atrás acompanhando a palestra. Vai bagunçar o meu painel se tu tiver isso. Então, ninguém vai mais olhar pra gente, vai só olhar pra eles. Dá um tchauzinho lá, pronto. Daqui a pouco vocês olham Então, pra eles. esse top of mind, por que o top of mind, qual é o top of mind de concessionário de carro Fiat? Todo mundo pensa e ninguém vem numa concessionária na cabeça. Qual o top of mind de suco? Suco, eu vou comprar um suco. Qual o top of mind de suco? Talvez essa preocupação de ser o top of mind e conseguir isso via internet, talvez isso fizesse com que as agências brilhassem mais os olhos. Porque todo mundo vai procurar na internet. Não converteu grana, mas começou a converter brand. Se eu quero, por exemplo, saber onde é que está passando um determinado filme do Woody Allen que saiu agora. Depois dessa palestra, se eu souber como é que faz para ir para a Rússia, eu já sei onde é que eu vou pesquisar. Esse tipo de conversão também é extremamente importante. Sobre a educação que o Galdinho estava falando. Quando eu comecei a dar curso de marketing digital, isso foi em 2007 para 2008, quer dizer, toda a cidade ainda falava muito pouco sobre isso, né? Eu comecei ali, lá no Unifor, primeiro curso de marketing digital da cidade, etc e tal. E depois veio o quartel, né? Veio o tsunami, quartel digital, né? Arrastando uma multidão, enfim. E aí veio Papos em Rede também fazendo evento, e veio os outros eventos, Desencontro, o próprio evento do Diário, as parcerias que ele fazia, os próprios eventos das outras empresas também. Isso foi fazendo na cidade, isso foi fazendo que a cidade tivesse uma consciência. Não quer dizer que as pessoas soubessem. Isso é só consciência. Depois dessa consciência, aí você tem que explicar para essa garotada, por exemplo, o que é engajamento. Não, porque eu sei que o publicitário vai falar assim, não, a internet é um negócio legal e tal, mas não vende. Mas espera aí, a venda, a curva de venda de internet é diferente. O cara não estuda administração para saber que a curva de venda é diferente. Entrou num assunto legal que é catequizar pessoas para a internet. Eu conversei Nós estamos em 2013 e a gente precisa fazer isso. Como ainda. assim, né? Você dizer que o site é importante. Como é que eu... Aí eu quero de novo que vocês lembrem que a gente está tentando trazer isso para cá, para o nosso mercado. Eu preciso que o Anchieta me ajude com essa catequização de pessoas se empoderando da possibilidade de viajar ao mundo através de conteúdos que a pessoa consegue localizar cada vez mais fácil. Eu preciso que o Kenzo me ajude a como aprovar e catequizar clientes para anunciar e ter campanhas geniais na internet, entendeu? A tua visão de agência nessa hora. O cearense pode não estar ainda, mas a cidade, o estado está recebendo muita gente que faz isso. Então o exemplo está aí. Eu digo porque em viagens, o meu maior aliado é ter meu tablet ou meu celular na mão, porque eu simplesmente resolvo minha vida toda em qualquer cidade. E Fortaleza tem que estar preparado. Aí entra a questão do cinturão digital, do acesso Wi-Fi. Por exemplo, tem cidades no mundo como Helsinki que você chega, é totalmente coberta por Wi-Fi. Simplesmente você está conectado aonde você anda. Não tem necessidade. Então a cidade, o próprio poder público, ele já disponibiliza guias da cidade, guias de rua, tudo no teu celular, que você, inclusive, se quiser, pode até usar offline. E você se mobiliza. Então, o pessoal que está vindo para cá, a visibilidade que Fortaleza está ganhando com esses eventos internacionais,
Pode esperar, o ano que vem vocês vão ver muita gente, brasileiros e estrangeiros, fazendo isso, procurando isso. Será que a cidade vai ter? Então o exemplo vai ser dado e as pessoas vão começar a ver, poxa, eu também posso fazer na sua própria cidade, ter essa informação na mão. E não tem por onde correr. É assim. Qualquer lugar do mundo que você vai hoje é assim. Uns mais, outros menos. Então eu digo, o exemplo vai ser dado. Eu acho que as pessoas vão começar a procurar. Então, vai ser natural, né? E aí, Kenzo, como é que a gente convence os clientes? Esse negócio todo de catequização, né? Vamos só dar um passo para trás para a gente dar dois para frente, certo? A primeira agência de publicidade criada no Ceará foi em fim de 63, mais ou menos. Foi a publicidade do Tarcísio Tavares, que infelizmente faleceu há alguns anos. Se hoje é precário, imagina naquela época, né? Não tinha profissionalização, geralmente eram artistas, pintores, diretores de arte eram pintores, escritores, redatores eram escritores. Então, é tudo muito pro lado artístico. E publicidade, até hoje, como não é necessário, graduação, o que conta é geralmente portfólio, que permite a parte de criação. Então, essa parte de profissionalização, de como o Rafael falou aqui, de não ter muita gente de agência procurando, geralmente ser o pessoal, não sei o quê. Isso vai muito pro lado disso. Geralmente o pessoal é meio que, eu já sei, criar é comigo. O mercado cearense, ele é muito varejista, sempre foi varejista, voltando para a primeira agência de publicidade do Ceará, do Tarcísio Tavares. Sempre foi extremamente varejista. Apesar disso, o Ceará tem profissionais extremamente criativos. Tão criativos que, se você disser das maiores agências do Brasil inteiro, tem cearense lá dentro. Cannes, que é a maior referência de criatividade e premiação. Cearense ganhou. Cearense está lá. Todo ano tem cearense. Publicação de São Paulo, tem cearense. Tem cearense da Henrique Rubio? Tem. Lojas do Brasil? Tem. Tem cearense da Deminov? Ou seja, fizeram a lista dos 10 maiores criativos, 10 maiores relatores, 10 maiores diretores de arte do Brasil. Tem 2 cearenses. Isso pouca gente sabe. Porque é um mercado muito fechado e acaba ficando, vou dizer, nessa panelinha, né? Mas acaba que a gente fica só entre a gente. Pouca gente sabe fazer aqui vamos agitar para dar online aqui, fazer uma ação em blogs de viagem, fazer. Só que quando chega o orçamento, a gente manda para o cliente, 100 mil, em vez de eu dar para o cara com um post ou alguma coisa assim, eu prefiro gastar nesse anúncio. Por quê? Porque para ele é pé no chão. Eu sei que anúncio funciona. Por que eu vou tirar essa dúvida e gastar uma coisa que eu não sei que vai dar certo? Mas eu digo aqui para vocês, a agência faz a parte dela. Eu digo assim, pelo menos as maiores. A agência sempre tenta, pelo menos as maiores, novamente repetindo, a gente sempre tenta aliar impresso com digital. O problema é que quando a gente vai mostrar a conta, como para eles isso aqui, como é o mercado muito varejista, eles sempre pensam, eu prefiro fazer uma panfletagem. Eu e o Jurandir vamos tentar acreditar em você, prometo. Não, mas eu tenho um contra também. É que é muita cultura de mercado, né? Ele falou uma coisa muito importante. As agências aqui estão acostumadas a pegar clientes, os clientes já chegam assim. Uma marca X, ela chega para a agência, olha, quero divulgar esse produto, eu tenho essa grana aqui, mas eu quero que este produto saia no Diário do Nordeste, tanto no impresso como no online. O que sobrar, vocês fazem o que acharem interessante. A gente pode dar essa decisão também. Sim, claro. Perfeito. Ele quer, assim, eu quero... E quando a gente fala de marcas grandes, como marca de celulares e tudo, eles têm muita grana, eles falam assim, eu quero que tenha Globo.com, eu quero que tenha UOL, eu quero que tenha um IG, eu quero que apareça lá, e o que sobrar, vocês dividem. Aí você pergunta, será que colocar numa capa da Globo.com vai dar mais resultado? O dinheiro que você investiu para aparecer na Globo.com vai dar mais resultado do que você pegasse esse dinheiro e colocasse em 20 blogs específicos daquele produto? Será? É um questionamento. Até porque se você for pensar, um site grande, um grande portal como a Globo, por exemplo, elas não vendem page view, não vendem CPM, né, custo por mil, porque eles têm um tráfego absurdo, então eles vão matar aquele page view rápido, eles vendem cliques, coisas que não, isso não acontece com os sites menores, blogs, tudo que eles vendem visualização, mas isso acho que a gente é uma outra discussão. O maior problema que eu vejo é que as empresas lá, as agências, elas estão tão viciadas de um jeito que eu fiz uma campanha no cinema com rapadura para Coca-Cola
E a gente fechou com a filial de São Paulo, a agência que representa São Paulo, e foi tranquilo. É o cadastro da empresa, etc. A gente fecha aqui em Fortaleza, putz, eles pedem contrato social, quase pedem uma cópia da certidão de nascimento, da sua casa, que é cópia do documento do carro, daqui a pouco o que eu faço? Teste HIV, sabe? Eu não entendo isso, essa burocracia toda. Parece que eles querem, realmente, eu tenho que saber que ele existe, sabe? É uma burocracia, acho que é uma coisa de prática, sabe? Quando você começou o seu discurso, eu pensei que você ia falar mais ou menos no sentido de que os primeiros caras que investiram, quando, sei lá, tinha Estou aqui dando 20 passos para trás, tá? Você deu só 2. Quando a TV chegou e só tinha um rádio. O publicitário que primeiro disse, esse negócio vai dar certo. Os clientes, ninguém queria. Disse, não, faz o rádio novela mesmo, é tão bom. Ele disse, não, cara, a televisão vai ser fantástico, fenomenal. E aí, hoje é o que é. Então, acho que hoje os primeiros publicitários que dizem, cliente, vamos fazer internet. 2013, né? Vamos fazer internet, tem que fazer. Aí o cara disse, não, tá louco, velho. Faz rádio, jornal e TV que tá bom. Vamos fazer internet também, vai dar certo. Esses primeiros publicitários vão estar certos. E eles vão ter resultado e os clientes vão notar. E aí eu acho que vai acontecer o que você falou. O cliente vai dizer, ei, deu certo aquela vez, eu quero fazer de novo. Não esquece disso. Isso parece uma visão estereotipada, sabe? Mas não é. Os meninos que estão ali atrás, o PH, o Glacial e todos, a gente tem uma história. Glacial dá pra ver. Glacial dá pra ver. Tem uma marca artística, está iluminado. Mas tem uma história clássica lá que a gente foi para uma reunião em uma agência e estava lá a diretora de marketing. A gente começou a conversar, apresentar o site, as possibilidades de anúncio, questão de preço. Ela estava mexendo no celular no cantinho. Aí a gente pediu a opinião dela e ela... Mas como é que funciona? É no papel? Como é? Eu disse, não, é site. Aliás, essa coisa de internet, né? Coisas então assim, não é visão estereotipada. Parece que a gente está aqui pagando assim, meu Deus, Fortaleza, não existe no mercado. Não é assim. Também as pessoas estão desesperadas daqui a pouco, né? Não existe mercado. Existe, mas a gente... Dolorido. Quando eu escutei isso do Rafael Dracon, que é o escritor do livro Dragões de Edson, Fios de Prata, ele falou assim, quando você leva tanta porrada, você esquece o valor do sonho, sabe? Quando você leva muita porrada no mercado, você demora para acreditar novamente no mercado que eu falo, mercado local, né? Mas eu vejo tanto potencial, eu amo Fortaleza, por isso que eu não saí daqui ainda, mas é tão triste a gente ver essas coisas, sabe? Eu acho que isso poderia começar, você como professor, tá fazendo bem esse papel de mostrar, olha, existe um mercado grande, vocês que vão ser o futuro dessa profissão, sabe? Vocês têm que ter uma cabeça diferente, têm que trabalhar diferente, tem que pegar alguns cases que já funcionam, os meninos do Jovem Nerd, eles vão falar dos cases dele aqui, vocês vão ver o que eles já fizeram no mercado, e você pensa assim, meu Deus, como é que eu não sabia disso? Putz, mas tá aí, tem muita gente fazendo, sabe? Não existe só eles, muita gente faz. Eu acho que falta um pouco de conhecimento da galera das agências. Eu estou apontando vocês aqui, não como vocês são responsáveis, sabe? Mas assim, ufa. mas eu acho que buscar um pouquinho de conhecimento, Bilu, vamos buscar um pouquinho de conhecimento desses cases grandes que tem aqui no estado, para conhecer, por que eles são tão populares lá e eles não são tão populares aqui? Qual é a diferença? Por que eles conseguem? Por que uma grande distribuidora paga bem para o cinema com rapadura falar de um filme para atingir um grande público e fazer esse público querer ir ao cinema? Será que não vale a pena? Então, como é que gera esse engajamento? Por que as pessoas acreditam nas palavras daquelas pessoas? Isso acontece muito nos blogs. Se a pessoa fala assim, se você fala, viajei para a Rússia, foi uma viagem espetacular, fiz isso, comprei aqui, fiz esse trajeto aqui, o cara vai ler, vou também. Quantas pessoas vão fazer isso, né? Deixa eu acrescentar um ponto aí. Todas as minhas aulas eu foco num ponto, e se eu conseguir atingir esse ponto, para mim eu estou satisfeito como professor, que é dar argumento para as pessoas explicarem o que já está aí, que é resultado de internet engaja, etc, mas muitas vezes não se tem argumento, não se consegue pensar num argumento para isso. Vamos lá. O Kenzo falou sobre as agências de publicidade fazerem o planejamento de campanha, entregarem para o cliente e o cliente muitas vezes recusar. Porém, a gente sabe que muitas agências, e aí vai um pouco de encontro ao que o Kenzo falou, as agências sabem argumentar
Por quê? Porque muitos argumentos, o Kenzo pode até, se quiser, propor isso, mas muitas agências, pelo meu convívio, pelo que eu sei, pelos alunos que eu recebo também, pela atualidade que eu conheço, elas argumentam a internet, o ponto de publicidade da internet, como sendo apenas mídia, apenas publicidade. Porém, tá, existem 3 formas de você trabalhar com a internet, que é mídia, relacionamento e pesquisa. Tudo que você pensar de internet envolvendo comunicação e marketing passa por um tripé: mídia, relacionamento e pesquisa. Dá para fazer esse tripé, Kenzo, lá na agência? Consegue no dia a dia? Pois, a gente tem um departamento de mídia que exatamente, né, a gente tenta sempre embasado, a gente não está escolhendo lá, o cinema com rapadura, porque a gente gosta dele, né? A gente vai e mostra os dados. Agora, fazendo um paralelo com o que ele estava falando, ele está falando de um lado específico de veículo de comunicação, né, que é o seu blog. Mas quando eu falo de digital, eu falo de tudo, né? Falo não só de post patrocinado ou coisas do tipo. Aplicativo, exatamente. Quando eu falo pesquisa, até para o pessoal não achar que não, é só aquela pesquisa encomendada e tal, e mídia ser só a compra de mídia ou anúncio publicitário, alguma coisa assim, tem uma fundamentação para isso, inclusive teórica também, tem artigos, etc., que é a seguinte: quando é pesquisa, mídia a gente conhece, né? Publicidade, é colocar lá o veículo, o espaço direitinho e tal. Isso é mídia. Relacionamento é você realmente conversar, engajar as pessoas, tentar convencer, influenciar, como o Jurandir comentou sobre se ele fizesse um post sobre uma cidade, as pessoas iriam, que gostariam de ver aquela cidade e tal. Isso no relacionamento você consegue. E pesquisa? Pesquisa eu acho o mais essencial, que pouquíssima gente sabe. Entender o que os caras estão fazendo para... Vou te dar um exemplo de pesquisa. Eu faço um anúncio lá no Diário do Nordeste, põe um banner no Diário do Nordeste. Se eu souber Analytics e traquear esse banner no Google Analytics e o cara clicar no teu banner, eu consigo saber onde é que ele clica no banner, em que página ele entrou, qual foi o caminho que ele fez dentro do meu portal, por onde ele saiu, quanto tempo ele passou, quem Tô é com medo esse de ti já. Pergunta 3. 1, 2, 3. Pro Kenzo. Meu nome é Pedro, eu também trabalho em agência e, como estava falando de pesquisa, o mercado aqui tem tanta dificuldade de fazer pesquisas não só de mídia, mas também de público e de tudo. Assim, o cliente gosta de números, porque as agências não vão atrás de mostrar números embasados para o cliente, para saber como ele vai investir a verba dele em propaganda. Quem pega a pergunta? Kenzo? 2 minutos, viu, Kenzo? Thiago, tá bom? Pedro. Bom, Pedro. Aí existem agências e agências, né? Tem grandes agências aqui que têm convênios com grupos de pesquisa e a gente fica compartilhando esse conteúdo. Tem a SG aqui, tem parceria, a VEV, que é a agência que eu trabalho, tem parceria, então eu posso falar por essas agências. Né? Essas se preocupam em mostrar esse conteúdo, até porque você não pode brigar com o número, né? A gente já tentou aqui, a gente de criação, a gente chegou, a gente pensou aqui em fazer um Advergame com o Beach Park, vamos tacar aqui nesse canal, sei lá, da Disney. Aí a gente apresentou para a mídia, aí a mídia, ótimo, a Advergame está ótimo, agora o seu canal não é a Disney, o seu canal é esse canal aqui. Por quê? Por causa disso. Porque para o público de 5 a 10 anos, aqui você vai atingir. Enfim, ela consegue. Tu não tem argumento, o que tu vai dizer para ela, né? Não, mas eu gosto da Disney, não posso dizer isso, né? Então, eu concordo com você, que eu acho que poucas podem ter esse engajamento. Mas eu acho que está crescendo esse número das que. Meu nome é Ricardo, trabalhei há alguns anos na Editora Abril aqui em Fortaleza. E é mais um relato e uma coisa que eu penso que às vezes me incomoda. Nós somos capazes de fazer isso, dei 2 exemplos agora, mas muitas vezes o cliente não entende isso porque eu acho que a gente não fala de gerar conteúdo, a gente explicar como gerar esse conteúdo. Não é o fato de fazer, é o fato de mostrar como. Eu acho que toda ação de comunicação ela precisa estar lado a lado com a empresa para que a empresa seja faça uma co-criação desse conteúdo. Então, assim, explicar como criar é essencial. Eu acho, inclusive, que as agências poderiam fazer um investimento de formação dos gerentes de marketing dos clientes dele. Porque eu vejo muitos gerentes de marketing que não fazem a mínima ideia do que significa SEO, do que significa Google Analytics, do que é ferramenta de mensuração em redes sociais, coisas mais técnicas, aí fica achando que rede social é só o oba-oba, que é só o relacionamento básico. Pedido aqui a autorização para o TAI para botar a linha na fogueira. Então, não sei se eu faço minha pergunta, porque é com lei.
Então vamos lá, usando a estratégia de analisar para depois bater, parabéns pelo evento. Está sensacional, conteúdo, painel, show de bola. E agora batendo, tem um paradoxo aqui, acho que talvez esteja na cabeça de algumas pessoas. Quem está chamando a discussão do assunto é um veículo essencialmente tradicional, apesar de ter um portal, etc. E a minha pergunta é o seguinte: no dia que o mercado entender o poder de tudo isso, colocar em prática a força dos blogs, a força do Facebook, o mercado está só arranhando, não entende ainda como fazer isso, Google AdWords, gestão de conteúdo inteligente, SEO, descobrir o quanto é possível fazer muito gastando pouco ou gastando menos. A minha pergunta a respeito do paradoxo é essa: isso não vai baquear as empresas tradicionais de mídia? Porque nós estamos arranhando o começo de um futuro, já que a tendência, estamos falando de tendência, é um poder enorme na mão de todos que conhecem. Eu acho, e aqui a gente tem provas disso, né? A gente acabou de ouvir do cara da Veja, Rafael Sbarai, que essas coisas viram oportunidades. Ele acabou de usar essa frase, né? A gente acabou de ver uma empresa que foi criada na oportunidade de capacitar pessoas nesse mercado. A gente acabou de ver um jornalista do meio impresso que produz conteúdo multiplataforma, produz vídeo para tablet, produz vídeo para internet, para web TV, produz um blog. E aí, o blog dele foi tão bom e tão visitado e tão bem visualizado que a mídia tradicional olhou para o blog do cara e disse: caramba, eu tinha te contratado para escrever sobre um assunto, mas esse assunto do teu blog é tão bom que eu quero que você faça uma coluna desse mesmo conteúdo. E aí, claro que a mídia tradicional não conseguiu dar para ele o espaço que ele tem no blog infinito, de quantas páginas ele quiser, mas essa mídia tradicional conseguiu fazer. Eu acabei de citar também o exemplo clássico de uma nova mídia que foi inventada, uma TV que chegou e aí ia acabar com o rádio. Eu acredito que a mídia tradicional, se a gente chama assim uma mídia pré-digital e uma mídia que vai aparecer pós-digital, ela vai mudar, simplesmente. Ela vai se adaptar. Não acredito porque no teu discurso pareceu apocalíptico, né? E que será que vai se sustentar? Eu não preciso chamar o meu analista de sustentação para ele olhar e achar que não vai se sustentar. Se sustenta sim, agora se sustenta diferente. E aí, puxando a sardinha para o meu lado, sim, a gente tem essa coragem e aposta sim que o mercado vai mudar, e é por isso que a dúvida de olhar para um evento puxado por um veículo de mídia tradicional, de um grupo inteiro de mídias tradicionais, tem coragem de bater no peito e organizar um evento digital. Você escuta assim, mas Fortaleza é uma cidade provinciana. A gente sempre escuta na faculdade isso por todo mundo, e é porque demora para acontecer as coisas aqui, né? A gente vê acontecendo em vários lugares, e é impressionante a mudança que ele citou, porque quem está puxando é um veículo tradicional, mas é um dos veículos que mais investe na área de digital, né, de internet, de tecnologia. Se você for conhecer um pouco mais a fundo, eu acho que até essa parte é maior do que o tradicional, sabe? Do alcance. E eu acho que chegar em 2015, olha lá, viu, bicho? Pode até substituir. Mas eu acho que é uma tendência do mercado. Se a gente pegar o lado do mercado fonográfico, há 10 anos, venda de disco era uma coisa extremamente importante. 10? Será que isso é tudo? Não, aumentando um pouco, mas 10 anos era extremamente importante. Hoje, quem mais vendeu disco no Brasil foi a Anitta, e ela vendeu 150 mil discos. O Cristian citou ontem para mim, a gente estava conversando, assim, a gente estava conversando com o Dinho Ouro Preto do Capital, ele dizendo que há 10 anos ele vendeu 10 milhões de discos em um ano. Já pensou? Então, olha a diferença, o mercado teve que se adaptar, né? Então, o que aconteceu? Os shows tiveram que acontecer em mais cidades. Fortaleza nunca recebeu tanto show como recebeu nos últimos 3 anos, por exemplo, sabe? Então, o mercado mudou, o mercado se adaptou. As agências vão ter que se adaptar, vão ter que deixar de querer investir. A gente só trabalha com outdoor e impressão de jornal, vai começar a trabalhar com internet
internet, com engajamento, com marketing de guerrilha. O objetivo da palestra, desculpa, do painel, era sair daqui com saber o que falar dos próximos 3 anos. Aí eu queria que vocês dessem a mensagem final, e aí começa a Anchieta vindo até aqui, uma mensagem final rápida, para o PH não brigar comigo, que ele já está fazendo cara feia. Mas já, e aí, já é normal, né? É, fato, vai melhorar muito. Mas aí, e no final, e a última palavra, se você, no final da sua fala, que cada um dissesse uma palavra-chave do que pode ser uma aposta dos próximos 2 ou 3 anos de web local, tá? Em Fortaleza. O que você aposta? Sei lá, eu já imagino que é a palavra-chave de alguns de vocês, mas dá um chutão, assim, uma previsão. Só pegando essa última questão, eu acho que a substituição não tem como. O rádio sumiu, é uma coisa básica. Eu acho que a gente tem que trabalhar com uma coisa chamada complementariedade e opções. Não esqueça o poder econômico. Nós moramos num estado pobre, nem todo mundo tem acesso. E é um processo que pode levar décadas, gerações e gerações. Então a gente tem que dar opções. Para mim, a palavra-chave é complementariedade. É o leque de opções. Por isso que ainda existe CDs aí, né? Tem gente que gosta de comprar isso mesmo. Eu vou fazer a alegria do pessoal do jornalismo. É que nem leitura, livro. Muita gente adora ler no tablet e tudo, mas nada se compara a você ter um livro na sua mão, amassar, marcar, sabe? Assim, então tem alguns costumes que não vão desaparecer. Né? O estande virtual está ganhando dinheiro dessa forma, vendendo livro usado. Tua vez. Reiterando o que foi dito aqui, eu acho que para mim a palavra-chave é convergência, que é basicamente a mesma coisa, né? E como agência, como representante aqui de agência de propaganda, eu acho que a gente está cada vez mais consciente de que a gente precisa ter essa convergência. Infelizmente, que era o que eu ia até ter falado antes, como ele falou aqui, as agências não valoram o algoritmo de comunicação, o potencial que ele tem. Agora, a gente como agência, quando a gente vai atrás de fornecedor, tu não tem ideia do quanto que a gente passa. Aqui, eu vou dizer, não existe fornecedor. Se anúncio de jornal, a gente praticamente tem que entregar impresso, imagina digital. Digital não existe, porque a gente faz banda que é um lugar. Basicamente é isso. Mas eu acho que, como está crescendo, vai se formar uma gente boa, que vai começar a desmembrar esse leque, sair do meio impresso. A gente ainda está muito no impresso mesmo, mas eu acho que é difícil dizer um ano, mas acho que no mínimo 5 anos aí ainda para a gente... Bora, Rafael. Agradecer o convite aí do Dário, aí do Sistema Municipal de Comunicação, está aqui no debate, painel. E a mensagem final é que foque sempre em resultado concreto, né? Entregue o resultado concreto do cliente. Muitas agências focam muito no marketing de brand, marketing de reforço da marca. Olha, posso te garantir que o empresário não está nada interessado em ter 20 mil likes, 15 mil likes, 40 mil likes. Ele quer, no final do mês, 15, 30, 40 orçamentos. Ele quer 30, 50 vendas. Ele quer isso. E tem como mensurar tudo, como o Gabriel falou, tudo através da internet, através do Google Analytics, traqueamento de links e tudo mais. Então, resultado concreto. Obrigado. Eles vão buscar cada vez mais o valor da opinião, né? Que a gente, se a gente pegar as redes sociais, é muita opinião. Então, o público segue quase de forma religiosa se aquela pessoa específica, ou se vai assistir aquele filme, o público vai acreditar que aquela pessoa está falando isso porque confia na opinião daquela pessoa, né? Então, acho que o valor da opinião vai ser cada vez... isso está ligado à credibilidade, a questão de agregar valor e etc. Gabriel. Não, deixa eu só finalizar. Desculpa, rapidinho. E eu queria agradecer o convite do Diário. Eu sei que esse tipo de evento não é fácil fazer, principalmente aqui em Fortaleza. E eu gostaria que acontecesse um novo Zona Cyber, porque eu acredito que ano que vem a gente vai estar um pouco mais preparado. Um último aviso, um lembrete. Eu senti falta aqui de um amigo nosso, que é o Alexandre Nagaki. Ele não foi curador do evento. Ele estava aqui, ele ia vir, ele selecionou várias pessoas junto com toda a equipe do Diário, e aconteceu um problema lá de família, faleceu alguém lá, e ele não pôde vir. Ele estará conosco. Eu queria deixar um abraço para ele, eu sei que ele vai acompanhar isso de alguma forma, então
a minha forma de dizer isso é obrigado, Mário. Devia ter falado por último. Sabe argumentar em cima de base concreta, estudando o que está aqui na comunicação. Quando eles começarem a dominar o que está aqui na comunicação, eles vão ter a base que muito comunicador e marqueteiro preguiçoso, porque essa é a história mesmo, não vai estudar para argumentar com seus clientes. Então eles vão saber fazer planilhas de argumentação, vão saber fazer tabelas bem feitas, mensuração. Os caras da informática vão dar baile dentro do Google Analytics, vão dar baile dentro de SEO. Tive alunos da engenharia eletrônica querendo entender de internet, não para ficar montando eletros ou coisa parecida, não, mas para entender como é que a coisa é feita, para ele argumentar com o cliente dele que ele deve fazer uma boa infraestrutura de internet, colocar um 3G, um wireless bom dentro da sala dele, etc. Isso é uma tendência que eu estou vendo cada vez mais. Essa galera que está em outras áreas entendendo desse nosso negócio. Quando essa galera chegar, aí eu não sei o que vai acontecer. Perspectivas, né, ou oportunidades para a gente. Nós entrarmos nas áreas deles. Nós entendermos de conta, de planilha, de cálculo de argumentação. O pessoal do Jovem Nerd vai falar já sobre cases, eu aposto como eles têm um kit mídia sim, porque eles têm que provar que o negócio deles dá resultado, tem que ter planilha sim, para poder mostrar para o anunciante um gráfico de crescimento, olha, eu posso conseguir até aqui, porque só na conversa, não consigo convencer, como o Galdino falou, não consigo convencer o cara que o cara vai ter venda, que ele vai ter marca, que ele vai ter brand. Então, eu acredito que uma dica mesmo para a gente começar a pensar diferente é, esquece um pouco que comunicação tem fim nela mesma, porque comunicação digital, ela é multidirecional, ela é transversal, então ela perpassa economia, matemática, física e vai por outros caminhos. A gente precisa investir nisso também. Acredito, inclusive, que o Tário, para quem não sabe, o Tário é mestrando de administração, e uma das cadeiras, eu sou mestre em administração, então eu sei exatamente o que ele está estudando agora, uma das cadeiras mais chatas é economia. Mas depois que a gente acaba e consegue fazer uma regressão no Excel e provar que uma correlação é importante para dizer que a minha amostra é válida, muitos que vocês não entenderam nada, depois disso, meu amigo, a gente dá baile numa reunião com o cliente, não é não? Então isso vale a pena, quando a gente já conhece de comunicação, já conhece de marketing, descer nos números, descer no Google Analytics, entender o SEO para montar uma estratégia bem feita. Fala, Machado. Dona Saiba. Boa! Bem, palmas para nós, né? Palmas para vocês que aguentaram a gente até agora, né?